Olá, estudantes, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de ciências e esta nossa aula é sobre os carboidratos. Quais são os objetivos da aula de hoje? Compreender as consequências da carência ou do excesso dos carboidratos no organismo e conhecer uma disfunção, uma doença bem importante relacionada ao metabolismo dos carboidratos, que é a chamada diabetes. Por que é tão importante o consumo dos carboidratos para o organismo humano? O que acontece se a gente ingerir esse nutriente em excesso? E se a gente reduzir demais, deixar de consumir? Quais são as consequências? Então, esses são os pontos principais desta aula. Os carboidratos, eles são nutrientes importantes classificados como macronutrientes energéticos. Então, a finalidade deles é fornecer energia. A principal função deles é essa, é liberar energia para o nosso corpo. Energia que você vai utilizar para ler, para escrever, para andar, para falar, para respirar. Então, primeira fonte de combustível do corpo são os carboidratos. O consumo excessivo desse nutriente pode levar, primeiramente, a um aumento de peso. Então, a pessoa vai engordar. Por quê? Porque se são alimentos energéticos, eles contêm muita energia estocada, acumulada. E se a gente consome essa energia e não gasta toda ela através, de uma atividade física, por exemplo, você vai começar a estocar essa energia. E, infelizmente, a forma que o nosso corpo faz esse estoque é transformando, convertendo essa energia em gorduras, tá? Em lipídios. E isso vai se acumulando em várias partes do corpo, principalmente na barriga. O consumo excessivo dos carboidratos, então, principalmente aqueles carboidratos simples, refinados, que foram muito processados, também tem relação direta com a obesidade, um problema muito sério que vem crescendo cada vez mais, inclusive entre crianças e jovens. Um problema que vai acarretar outras consequências sérias para o organismo. Para a gente pensar e responder aqui uma questão com base no que falamos até aqui, olha só. Quais são os principais problemas de saúde, as principais doenças que têm relação com a obesidade? Então, a gente já viu que o consumo excessivo pode levar à obesidade e, por sua vez, a obesidade pode desencadear outros problemas. Que problemas são esses que uma pessoa obesa pode vir a desenvolver? Anota aí alguns e aí a gente volta para conversar.
Então, a obesidade, como nós já falamos, ela pode, desencadear sérias consequências para o organismo. Entre vários problemas que podem acontecer, temos aqui alguns, hipertensão, que é a pressão elevada, o colesterol pode ficar elevado também, doenças cardiovasculares são muito comuns entre os obesos, doenças respiratórias e também o diabetes. Quando nós consumimos carboidratos em excesso, principalmente esses simples que já foram refinados, os níveis de açúcar no nosso sangue ficam muito elevados. Tá, mas e daí? Qual é o problema do nível de açúcar no sangue, na corrente sanguínea estar elevado? O problema é que isso pode gerar uma doença que você com certeza já ouviu falar dela, que é o chamado diabetes. Uma doença séria que precisa de muitos cuidados. Você já ouviu falar dela? Ela é causada pela produção insuficiente, ou pela má absorção da insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas, que vai controlar a glicose, o açúcar no sangue. Então, o pâncreas tem que trabalhar demais quando consumimos muito carboidrato. Olha só o papel da insulina. A insulina ela vai pegar todo o açúcar, toda a glicose que está na nossa corrente sanguínea e vai tentar mobilizar para as células para que elas utilizem. Vai tentar tirar da corrente sanguínea para que o corpo use essa energia. Vamos pensar um pouquinho sobre a diabetes? Sobre ela, com base no que você já sabe. Vamos tentar responder aí? Como que é feito o diagnóstico dessa doença? Quais são os sintomas que ela apresenta? Quais são os problemas que essa doença pode ocasionar? Ela tem tratamento? Tem cura? E como que a gente pode evitar ter diabetes? Então, responde aí com base naquilo que você já conhece e nós já retornamos para conversar mais sobre essa doença bem importante.
Vamos lá, então, falar sobre a diabetes? Então, o diagnóstico, como que ele é feito? Por exames de sangue. Então, se a pessoa está com suspeita, o médico vai solicitar o exame de sangue, no qual vai ser verificado as taxas de glicose sanguínea dela. Se ela já tem o diagnóstico confirmado de diabetes, essa pessoa vai precisar ter um aparelhinho como este da imagem, no qual ela vai fazer um pequeno furo, tirar uma gotinha do sangue, colocar na fitinha e inserir a fitinha nesta maquininha. Esse aparelhinho vai fazer a leitura da sua taxa, de glicose, e aí ela vai monitorando ao longo do dia. Isso é bem importante depois que a pessoa é diagnosticada diabética. Mas que sintomas a pessoa pode ter antes de saber que tem essa doença? Então, os sintomas geralmente são esses: perda de peso, fraqueza, fome constante, mais sede e, consequentemente, essa pessoa urina muito mais, tontura, visão turva, visão embaçada e feridas que começam a demorar a cicatrizar. Esses são os primeiros sinais. Quanto aos problemas que a diabetes pode trazer, então, se ela não for monitorada e controlada, problemas seríssimos como cardiovasculares, tá? Então, problemas no coração, problemas nas artérias, cegueira, porque os nervos dos olhos podem secar se não tomar o cuidado com o controle da glicemia, doenças nos rins e até mesmo amputações de membros, como pés, pernas. Por quê? Justamente por conta dessas feridas que demoram, que não cicatrizam, que vão necrosando. Então, dá sim para viver bem, desde que essa pessoa diabética, ela tenha alguns cuidados. E que cuidados são esses? Monitorar a glicemia, o tratamento que vai ser feito com a insulina injetável, caso o pâncreas dela tenha parado totalmente de produzir insulina, e, claro, controlar a sua dieta, a sua alimentação, reduzindo o consumo dos carboidratos, principalmente os simples. E nós, como evitamos essa doença? Nós podemos, com pequenas práticas diárias, evitar. Consumindo mais alimentos naturais e menos industrializados. Açúcar, sal e gordura são uma delícia. Eles que dão sabor aos alimentos, porém precisamos consumir com moderação. Praticar atividade física, manter o peso controlado e, claro, ficar longe de hábitos como alcoolismo, drogas, que tudo isso contribui não só para a diabetes, mas para outras doenças também. E sobre o diabetes, temos aqui um quiz. Então, olha só, o que é diabetes? Vamos ver se você entendeu? Seria a opção A, o excesso de açúcar, de glicose no sangue? A opção B, a falta de açúcar ou de glicose no sangue? A letra C, o excesso de insulina no sangue? Ou a letra D, o excesso de peso? E aí?
Então, qual foi a resposta que você escolheu? Se você respondeu a opção A, está correto. Quando falamos em diabetes, significa o excesso de glicose, tá? De açúcar na corrente sanguínea. Não é a falta de açúcar, né? A pessoa pode ter quadros em que essa taxa fica muito baixa, mas isso é uma outra situação. O que caracteriza o diabetes é o excesso dessa glicose no sangue. O excesso de insulina, pelo contrário, a pessoa que é diabética, ela está com falta, né? Produção insuficiente de insulina, tá? E o excesso de peso não é o diabetes, e sim o que chamamos de obesidade. Por isso, a opção A era correta. E pensando ainda sobre os carboidratos, né? A gente já sabe aí que o excesso deles pode desencadear ganho de peso, obesidade e doenças sérias como diabetes. Mas vamos pensar aqui nesta questão. O que pode acontecer com o organismo que é privado dos carboidratos? Ou seja, a pessoa deixa de consumi-los? Que sintomas você acha que essa pessoa vai sentir, vai começar a desenvolver? Então, pensa, anota aí e voltaremos já para a correção. Vamos fazer a correção então? Olha só, quando uma pessoa ela é privada totalmente de carboidratos, né? Se ela faz uma redução muito drástica, ela vai sim desenvolver alguns sintomas, até que o corpo acostume. É possível viver sem carboidratos? É possível, embora quase todos os alimentos contêm pelo menos um pouco de carboidrato, né? Mas é possível. Só que o corpo precisa entender que agora, ao invés de carboidratos, ele vai ter que buscar outro nutriente que forneça energia, tá? Então, até que isso aconteça, até que o corpo entenda esse recado, esse sinal,
a gente vai sentir alguns sintomas sim. Que sintomas são esses? Olha só, cansaço, fraqueza, tonturas, hipoglicemia, que significa que as taxas de glicose baixaram demais, e principalmente irritabilidade, tá? Quando tiramos muito rapidamente, muito significativamente os carboidratos da alimentação, como ele é um alimento energético, né? O nosso corpo vai sentir e a gente vai ficar cansado, né? Se sentindo sem muita energia e até mesmo de mau humor. Então, é interessante reduzir aqueles ruins, mas sempre, né, estar consumindo com moderação os carboidratos bons. E aí, vamos retomar um pouquinho o que nós abordamos então ao longo dessa aula. Olha só. Nós vimos que os carboidratos são alimentos energéticos, então eles fornecem energia. Eles são a primeira fonte do corpo, né? A primeira forma do corpo buscar energia é essa, liberada pelo consumo de carboidratos. É como se fosse o combustível diário do nosso organismo. Mas, sendo alimentos energéticos, não devemos exagerar no consumo, né? Porque isso pode acarretar algumas consequências. Por exemplo, um ganho de peso, até mesmo a obesidade, doenças, né, como o diabetes, que nós vimos que é uma doença, né, que traz outras complicações para o organismo, então é preciso moderação. Consumir com moderação, embora sejam, né, encontrados nos alimentos que a gente gosta muito, mas é preciso maneirar, preciso ter esse controle, né, de consumi-los com moderação e sempre que possível tentar priorizar, pelo menos na maior parte do seu dia, né, da sua semana, aqueles que não são refinados, não são cheios, né, de açúcares refinados, de gorduras junto, né, tentar priorizar os carboidratos mais saudáveis, como as frutas, os legumes e assim por diante. Então, ficamos por aqui. Bons estudos e até mais!